Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vim falar com você que tem medo de não conseguir engravidar, porque você já passou dos 30 e aí às vezes está sem um relacionamento nesse momento e já está pensando, será que eu devo congelar óvulos? Será que eu não vou conseguir? O que eu tenho que fazer? Eu passei por isso, então eu quero compartilhar aqui a minha experiência com vocês, tá? Eu recebi alguns posts, né? Então algumas mensagens, eu vou ler para vocês e aí vou comentar aqui um pouquinho. Pri, bom dia. Em primeiro lugar, acho você linda, inteligente e gostaria de saber se você engravidou pelos métodos naturais, porque estou com 33 anos e estou com um pouco de medo de não conseguir engravidar, de não dar tempo de engravidar, ela colocou. E aí, respondendo a pergunta, eu engravidei sim pelos métodos naturais. Eu já fui casada anteriormente, né? Eu casei com 29 anos e aos 30 e pouquinhos eu tentei engravidar, tentei durante um ano inteiro. Então, todo mês vinha minha menstruação, eu chorava, era aquela coisa. Fui procurar médico, fiz tudo que é exame. Meu marido, na época, fez tudo que é exame, estava tudo bem, mas a gente não engravidava, tá? Não engravidava, não dava certo. E olha que engraçado, um dia chegou uma pessoa, né, em Curitiba, eu morava em Curitiba na época, e ele trabalhava na Sanepar, que era a empresa de água. E ele começou a puxar papo comigo, assim, era um senhor, assim, sabe aquela pessoa que começa a puxar papo do nada e nem tinha falado sobre o assunto? E ele falou assim, você sabe que eu era casado anteriormente, e eu e minha ex-mulher, a gente queria muito, 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 muito ter um filho, mas não vinha. Até que um belo dia a gente se separou. E aí, passado um tempo, ela casou de novo e eu casei de novo. Ela casou e muito rapidamente engravidou e eu casei e muito rapidamente engravidei. Então, às vezes a vida sabe melhor, né? Às vezes as coisas, né? Quer dizer, as coisas nunca são por acaso. Então a gente precisa aceitar, acolher e parar de resistir, parar de brigar. E eu escutei essa história, ele não falou do que a gente precisa acolher, resistir, parar de brigar, né? Isso que eu tô falando eu. Mas eu escutei essa história e me impactou de uma forma assim, porque eu estava casada na época e com muito medo, né, de me separar e de repente estar abrindo mão dessa possibilidade de ser mãe, né, porque daí eu já ia ter 34 e aí até, né, conhecer alguém, até, né, virar namoro, até virar casamento, até virar filho, meu Deus, eu não vou conseguir ter filho, pensando também em congelar óvulo e estava nessa coisa assim, né, nesse medo, muito medo. E aí, pessoal, eu quero contar para você que quando eu casei, eu conheci meu marido, eu já tinha 36 anos. E quando eu casei e tive o Adam, eu engravidei do Adam, eu engravidei no primeiro mês tentando, tá? Então, nada é por acaso. Se tem um bebezinho para vir aí para você, ele vai vir. Só que é importante a gente sair da nossa criança. É importante, por isso que eu falo que o método deusa do amor vai da criança até a deusa do amor. Por quê? Criança não se relaciona, criança não tem filho. Então é muito importante que a gente passe pelas etapas para que a gente consiga realmente ser mãe. E não é só uma questão de, o universo manda, manda. Não, você tem que fazer também a sua parte para você sair da criança também, tá? Então, ela perguntou, né, como eu engravidei com mais idade, se eu tinha ido pelos métodos normais, e sim, eu fui, tá? Então, vou ler aqui uma outra pergunta que eu recebi de uma outra pessoa falando sobre isso. Ela colocou: Pri, sou sua aluna e tinha demais medo de não engravidar. Mantive um relacionamento infeliz por 5 anos pelo simples fato de ele querer casar e ter filhos. E eu, com medo de perder isso e não dar tempo de engravidar, fui ficando. Hoje estou com 31, terminei meu relacionamento depois que conheci você. Que aquilo não era vida para mim. Estou solteira, mas estou feliz, leve e não vou ficar com ninguém só para suprir esse sonho de ser mãe. Aprendi a me cuidar, a cuidar das minhas emoções. E daí, aos 45 do segundo tempo, se ainda alguém não estiver com alguém, eu realmente e queria, né, na minha vida eu dou um jeito de congelar ovos, inseminar. Estou aliviada de pensar assim, porque às vezes tenho medo de estar naquela fase de achar que sou autossuficiente. Você pode falar sobre isso? Qual é o limite que não prejudica os próximos passos? Deixa eu ver aqui os próximos passos.
Os próximos passos do relacionamento. Tá, entendi. Ela tá com medo que de repente ela se sinta muito autossuficiente, que não precisa do homem e tal. Eu já vou entrar nisso. Veja, é muito importante que realmente a gente tenha essa coragem, às vezes, de abrir mão de um relacionamento que a gente sente na nossa alma que não é aquilo, porque os filhos escolhem seus pais e suas mães. Se não é aquela pessoa, não vai vir, tá? Então, é muito importante que a gente realmente sinta no nosso coração se é essa pessoa, se eu tenho uma sintonia de almas com ela ou se eu estou com ela por medo, tá? Medo não é amor. Então, eu sei porque eu passei por isso, né? Eu tive muito medo de me separar, como eu falei, e de repente estar abrindo mão do meu sonho de ser mãe. Tanto que meu marido atual, quando ele me conheceu e a gente conversava, às vezes conversava sobre essa questão de ter filhos e tal, ele teve a impressão de que eu nem queria ser mãe. Por quê? Porque logo no começo, quando a gente estava falando, ele perguntou, daí, não sei o que, de ter filhos, e eu falei para ele assim, eu cheguei numa fase que se vier, vou ficar muito feliz, né? Vai ser uma realização e tal, mas se não vier, eu não vou deixar de ser feliz por isso. E ele ficou impactado, ele achou que eu era aquela mulher que não gostava muito de criança, que não queria muito ter filho. Mas a verdade é que eu estava sendo sincera, que no meu coração, se eu cheguei num ponto, né, para tomar a decisão do divórcio, que eu estava sendo verdadeira comigo mesma, estava sendo verdadeira com o meu coração. E se não fosse não fosse o que a vida reservava para mim de ter um filho, eu ia aceitar, eu não ia ser menos feliz por isso. Eu estava feliz, ia continuar me fazendo feliz com as situações da vida que eu estava criando por mim, que a gente aprende a se tornar uma criadora de realidades, né, como eu falei. Então, é muito importante, falei não aqui, né? Falei em outro lugar, mas enfim, eu estava fazendo uma outra coisa lá do método Deusa do Amor. Então, é muito importante que a gente tenha essa forma de nos fazer feliz e não ficar dependendo disso para ser feliz na vida. Se isso acontecer, não acontecer, eu vou ser extremamente infeliz. Não, eu estava realmente realizada com a minha vida, era um sonho muito grande, mas que eu não ia ficar assim, sabe, menos feliz por causa disso. Então ele até comentou que ele achava que eu não era tão louca por criança. E sou, enfim, eu sempre amei muito criança, mas não, por muito tempo, inclusive, quando eu era mais nova, eu não me via muito como mãe, porque eu também estava muito na minha criança, mas aos poucos, né, cada vez mais esse sonho foi brotando e hoje eu vejo como é maravilhoso aí ter o Adam na minha vida. E aí ela colocou aqui um pouco, no final, né, ela pediu para eu tocar no assunto de que no final ela pensa até em inseminar e que ela fica com medo de ficar muito autossuficiente. Deixa eu ver aqui que ela colocou aqui. Se eu dou um jeito de congelar. Estou aliviada de pensar assim, porque às vezes tenho medo de pensar, medo de estar naquela fase de achar que sou autossuficiente. Você pode falar sobre isso? Qual é o limite que não prejudica os próximos passos do relacionamento? Então, como eu falei, eu acho que quando a gente não tá nessa coisa de precisa dar certo, porque eu preciso casar, porque eu preciso ter filho, a gente solta, a gente entrega para a vida, entrega se a vida tem realmente esse propósito para mim de ter filhos e de realmente trazer aí uma vida, né, de ser esse portal para a vida, que assim seja. Eu estou aqui, estou disposta, né? Então conversa com Deus, né? Deus, eu estou aqui, eu sou esse portal, eu estou aberta, estou disponível para receber uma criança, estou pronta para cuidar. Então conversa com Deus, faz isso. Agora, gente, essa questão de produção independente tem consequências, tá? Porque uma pessoa é 50% pai, 50% a mãe. Então a gente não pode achar que a gente vai ser né, essa coisa de começar a achar, entrar na autossuficiência, de achar que não precisa do marido, que não precisa... Veja, é muito importante que as pessoas entendam que a criança vai ser 50% o pai, 50% a mãe. Então, eu acho que congelar é uma coisa que, né, que é legal, não sou contra, eu acho que a gente tem que seguir nosso coração, se teu coração manda que você tem que congelar, é uma coisa. Agora já pegar material né, de doação e tal,
aí tem várias consequências, tem um sistema familiar por trás desse material, dessa pessoa que está doando, enfim, tem muita coisa aí. Então, nesse caso aí, eu já não sei, eu já acho que seria um pouco, na minha percepção, acho que eu não faria, acho que seria um pouco demais, mas não estou aqui julgando, cada um tem que sentir no seu coração e não tem nada de errado com isso, mas a gente tem que sentir se isso é para você, se isso é para, né? A questão de adoção também é muito importante sentir no seu coração. Tá, amores? Era isso que eu queria trazer para vocês. Vejam, eu tentei por 1 ano, não veio, a gente tem que confiar na vida. Tá? Confia na vida, que se tem para você, vai vir, né? Depois que a gente chega, né? A gente passa nos passos até a gente chegar na deusa do amor, quando a gente encontra a pessoa é rápido, sabe? Então o que a gente tem que fazer é o trabalho com nós mesmos, não ficar tanto aqui no cabeção, tanto na preocupação. Veja, ela tá com 31 anos, ela tá super jovem ainda. Então, a grande questão aí é a gente confiar um pouquinho mais na vida, a gente soltar um pouquinho mais, tá? E deixar as coisas fluírem porque elas fluem, mas faça a sua parte, tá bom? Beijos, espero que tenha aliviado aí, trazido um pouco de paz pro coração de vocês, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer, né, às vezes casar correndo para logo ter filho, a gente quer isso, quer aquilo, mas na verdade é que a gente quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito, sem escutar a nossa intuição, sem escutar o nosso coração, aí que a gente erra e aí que não dá certo, tá? Então solta, deixa fluir, deixa rolar e faça alguma coisa por você, tá? Para que você passe aí, né? Chegue na sua deusa do amor, para que você consiga de fato ter aí, trazer uma criança para esse mundo. Beijos, boa sorte para vocês. Tchau, tchau.